Bem-vindos ao Metabolismo TV, sua fonte de informação correta sobre metabolismo e saúde. Quanto magnésio devo tomar? Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo, e quero falar hoje sobre quanto magnésio uma pessoa deve tomar. Como saber quanto magnésio deve realmente tomar? O magnésio é um mineral que se produz. De fato, muitas pessoas não sabem que o magnésio é antidepressivo. Reduz a pressão, ajuda a emagrecer, auxilia no sono, regula o intestino, ou seja, evita o estranhamento e todo esse tipo de coisas. O magnésio é milagroso. De fato, em estudos que foram realizados a nível do planeta Terra, foi descoberto que nenhum mineral está mais deficiente em toda a população do que o magnésio. De fato, muitos médicos estão seguindo a recomendação da indústria farmacêutica, recomendando às pessoas que tomem cálcio, 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 e as pessoas estão cheias de cálcio, até calcificando as artérias e sofrendo ataques cardíacos, o que é um excesso de cálcio. Mas o mineral que realmente o público precisa é o magnésio. O magnésio é um mineral muito interessante. É um mineral que domina a natureza. Quando você olha para uma floresta verde, e olha a grama muito verde, e olha as folhas muito verdes. Esse verde é produzido pela clorofila. A clorofila, que é o que dá a cor às plantas, é verde porque a luz solar contém todas as cores que existem, mas o magnésio, que está no centro da clorofila, reflete apenas a luz verde. Isso significa que quando você está olhando para uma floresta verde, esse verde que você está vendo é o magnésio. Quando vê um gramado verde, vê o magnésio. Quando vê folhas verdes, vê magnésio. O magnésio sempre reflete a luz verde. Por exemplo, o sangue de nós é vermelho. É vermelho porque o sangue tem no centro da hemoglobina ferro, e o ferro reflete a cor vermelha. Ou seja, a razão pela qual o sangue é vermelho é porque há ferro no sangue. A razão pela qual as florestas são verdes e as folhas são verdes é porque há magnésio lá não é. O magnésio, um elemento abundante, está presente em toda a natureza. Este mineral vital é essencial para baixar a pressão arterial e é indispensável para a saúde. Percebi com os anos, e menciono isso em meu livro Diabetes Sem Problemas, que é impossível controlar a diabetes sem magnésio, mas impossível, assim, para controlar a diabetes sem problemas ou pré-diabetes, você tem que usar magnésio. Por quê? Porque imagine que o magnésio é utilizado para que o pâncreas possa produzir insulina. A molécula de insulina contém magnésio, e se não houver magnésio suficiente, o corpo não consegue produzir boa insulina. Para piorar, as células receptoras do corpo que recebem a insulina tem um receptor que é construído com magnésio, então nem produz a insulina, nem a recebe. Portanto, não há como controlar a diabetes sem problemas, nem reduzir a glicose. O magnésio ajuda a controlar a diabetes. O magnésio é antidepressivo. Há estudos feitos, estudos grandes, com milhares de pessoas participando, que mostraram que usar magnésio tem um efeito antidepressivo. Muitas vezes funciona melhor do que o antidepressivo que o psiquiatra pode recomendar. Não o vendem, não o oferecem porque não lhes deixa dinheiro, essa é a razão. Mas o magnésio é completamente antidepressivo. O magnésio tem outra propriedade. O magnésio regula o intestino. Se você usar magnésio, você vai ao banheiro regularmente. Não precisa estar usando casca sagrada, não precisa estar... O magnésio movimenta o intestino. Ok, o magnésio é o que controla a entrada do potássio nas células. Por exemplo, as células são assim, dentro das células o que se supõe que há é potássio, que é o símbolo aqui. Fora está o sódio, não é? E aqui está a bomba de sódio-potássio, que é como uma bomba que faz com que o potássio entre para dentro, e se ele entra, a bomba o tira para fora, ok? Essa bomba é ativada com magnésio. Quando alguém quer baixar a pressão, usa magnésio para ativar a bomba, permitindo entrada de potássio e saída de sódio. Assim a pressão diminui. Então, basicamente, o magnésio é milagroso. Agora, quanto usar? Vamos falar sobre como saber a quantidade que seu corpo precisa de magnésio. Saibam que não somos iguais. E ninguém é igual a ninguém, pois não há como saber exatamente quanta quantidade de magnésio seu corpo precisa, mas há uma forma de poder detectar isso, e é a seguinte:
Nós usamos em minhas práticas os Natural Slim, que estão em diferentes países, em Porto Rico, nos Estados Unidos, no México, na Costa Rica, no Panamá. Agora estamos prestes a abrir na Colômbia, estamos na Holanda. Usamos um tipo de magnésio que a experiência nos ditou que funciona muito bem. Existem 8 classes de magnésio, 8 classes. Nós usamos uma forma de citrato de magnésio, porque vi na literatura clínica, na literatura científica, que nenhum se absorve tão bem quanto o citrato. Nós usamos um magnésio que é em pó, a razão pela qual o usamos em pó, que vem adoçado com estévia, na verdade tem gosto de limão, como suco de limão, é porque vimos que a melhor forma de encontrar a dose de magnésio é usar o que se chama uma dose a tolerância intestinal como um fator importante e relevante. Veja, o corpo é feito de uma forma tão perfeita que quando você começa a colocar magnésio no corpo, em um corpo que está vazio de magnésio, a primeira coisa que o corpo vai fazer é que o magnésio que você colocar será absorvido e entrará dentro da célula. Quando essas células já estiverem cheias de magnésio, o corpo vai tentar eliminá-lo porque já não pode usá-lo. Não há uma dose, uma sobredose possível de magnésio, isso não existe, você me entende? Porque da forma como o corpo humano funciona, como está o estômago e depois está o intestino, certo? Pois o intestino com excesso de magnésio pode ter uma breve diarreia. Essa diarreia indica magnésio não utilizado e como não conseguiu utilizar, eliminou, você já sabe, pelo intestino. Assim, basicamente, é a forma de saber exatamente quanto magnésio uma pessoa precisa. No nosso caso, usamos um em pó por isso mesmo, porque nos permite colocar mais magnésio e ajustar a dose correta. Com cápsulas e comprimidos é um pouco mais difícil. Por exemplo, se eu quero saber quanto magnésio meu corpo precisa, eu começaria primeiro com uma colherinha. Uma colherinha hoje, antes de dormir, à noite ou o que seja. Amanhã vou usar 1,5 colherinha, no dia seguinte vou usar 2 colherinhas, no outro dia eu utilizaria 2,5, isso se chama buscar a tolerância intestinal, colherinha, ok, no dia seguinte eu utilizaria 3, agora por aqui ultrapassará a dose que seu corpo tolera. Vamos dizer que você toma na primeira noite, toma uma colherinha em um copinho de água, não é? Ele se sentiu muito bem, dormiu melhor, se sentiu bem, mas não teve diarreia, indicando que seu corpo o absorveu. Na noite seguinte usou 1,5, dormiu bem, não teve diarreia, nada disso, se sentiu melhor e tudo mais, mas não houve nenhum tipo de excesso. Depois usou 2, dormiu bem, dormiu profundo e tudo mais, não teve diarreia, mas veio uma noite que subiu para 2,5 e no dia seguinte de manhã sentiu como uma diarreia leve. O que isso quer dizer? Você exagerou. A dose de 2,5 era excessiva para você. Portanto, no seu caso, a dose correta é 2. Ou seja, você sempre vai aumentando até que o corpo elimine o excedente. E esse é o aviso de que você precisa voltar à dose correta. Quando você conta a sua dose correta, você se mantém ali. E você verá que nessa dose o corpo não tem nem excesso, nem falta de magnésio. Está na sua dose perfeita. Então, buscando dessa forma, você nunca terá nem excesso de magnésio, nem falta de magnésio, mas terá os benefícios do magnésio. Termino por dizer que existem diferentes tipos de magnésio. Os melhores magnésios que são melhor absorvidos são o citrato, segundo a literatura. O que mais se aproxima deste é o cloreto, que está disponível em muitos países, né? O pior magnésio de todos e o mais vendido porque é o mais barato, o que não se absorve, o único câncer que causa diarreia é o óxido. Este magnésio é jogar dinheiro fora. Se investir em óxido de magnésio, está jogando seu dinheiro fora, pois é pouco absorvível e o corpo elimina. Portanto, nada chega às células onde você precisa. Então, se você for usar magnésio, use citrato de magnésio ou cloreto de magnésio e realmente o citrato, porque é o que melhor se absorve, e isso eu comento com meus amigos porque a verdade sempre triunfa.